Estudo de número 9 do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Nós veremos hoje do versículo 18 até o versículo 29. Apocalipse 2, de 18 a 29. Nós leremos o texto no transcorrer da mensagem, do estudo, Então essa é a carta à igreja em Tiatira. A carta à igreja em Tiatira. Mas uma igreja que, apesar de operosa em boas obras, e interessante que Cristo ressalta que ela sempre crescia em boas obras, mas que tolerou dentro dela o pecado, E vamos ver como que isso é sério, como que o tolerar o pecado, uma coisa é nós admitirmos que somos pecadores, e todos nós somos. A igreja ela é composta de pecadores que estão sendo santificados, e não é disso que se trata a carta em Tiatira. A carta em Tiatira se trata de uma igreja que fazia vistas grossas a um pecado muito grave que estava sendo cometido, e todo mundo sabia e ninguém tomava providência. Apesar de realizar boas obras, muitas boas obras, essa igreja estava agindo de forma conivente, tolerante ao pecado, e isso é muito sério, Antes de falarmos aí sobre o texto, a cidade de Tiatira, vamos falar um pouco sobre a cidade de Tiatira, que hoje é a moderna Aksar, acho que é assim que se pronuncia. Ela ficava a uns 60 quilômetros a sudeste de Pérgamo, e por estar num vale, ela fica num vale bem espaçoso, e esse vale conduz ao rio Hermus, no qual ela não tinha defesas naturais, e por isso mesmo foi totalmente fortificada por uma muralha. Geralmente, quando eles construíam cidades naqueles tempos, eles procuravam lugares altos, A própria altitude se tornava um empecilho para ataques inimigos. Mas Tiatira não. Tiatira ela era uma cidade totalmente desguarnecida de recursos naturais para protegê-la. Então eles edificaram essa muralha, Ela, por ficar perto da fronteira das províncias de Lídia e Mísia, essa cidade era reivindicada por ambas, Tanto Mísia quanto a Lídia reivindicavam a cidade de Tiatira como seu território, Viviam em constante pé de guerra por isso. Por volta do ano 190 a.C., os romanos invadiram o vale e tomaram a cidade. Por estar entre as maiores rotas comerciais da época, ela estava entre Pérgamo e Sardes, as duas principais rotas ali da região, Tiatira se tornou um grande centro comercial. Por causa do seu comércio, surgiram várias associações comerciais, Você acha que sindicato é coisa nova? Já naqueles tempos existia, as associações dos comerciais, tais como a associação dos tintureiros, dos tecelões, Provavelmente aquela mulher chamada Lídia, da cidade de Filipos, da cidade de Tiatira, que estava em Filipos quando Paulo levou o evangelho a Filipos. Ela era vendedora de púrpura. Possivelmente ela fazia parte dessa associação dos tintureiros, Pode ser, Tecelões, a associação dos tecelões, dos fiadores, dos fabricantes de roupas externas, dos coureiros, dos curtidores, dos oleiros, entre outros grupos, Então havia várias associações comerciais. Essas associações, elas prestavam culto aos deuses pagãos, especialmente o deus Apolo e Artemis, ou Ártemis, uma divindade feminina. Esses cultos, eles constituíam-se de alimentos sacrificados e consagrados a esses deuses, e depois distribuídos aos que ali estavam presentes. Logo em seguida, antes de encerrar o culto deles ali, era promovida uma terrível orgia com as sacerdotisas do templo. Os membros das associações comerciais eram obrigados a participarem desses cultos,
Caso contrário, se recusassem a participar, eram expulsos das associações e condenados assim à miséria e pobreza. Os cristãos que se recusassem a se envolverem nessas coisas eram considerados excluídos da sociedade. Era essa a situação em que se encontravam os crentes da igreja de Tiatira, bem semelhante à igreja de Pérgamo. Os crentes de Pérgamo também viviam sob a mesma pressão, a pressão de servirem, prestarem cultos aos deuses pagãos ali, né, com todo esse aparamento pecaminoso, ou então eles seriam expulsos da sociedade, seriam expulsos dali e sofreriam por isso, né? Sofreriam terrivelmente por isso. Então a igreja de Tiatira estava ali enfrentando essas situações contrárias. Imagine se fosse conosco, né? Você não poderia ser cristão, ou você, se dissesse que era cristão, você perderia seu emprego. Se você fosse um comerciante, você perderia o seu comércio. Estaria fadado a passar uma vida miserável, a viver miseravelmente, por amor, porque você mostrou amor a Cristo e não aos deuses pagãos. Imaginem essa situação, como era difícil para eles. Mesmo assim, esses irmãos de Tiatira se mantiveram firmes, né, nessas questões. Algumas não, nós vamos ver que eles cederam, eles não foram tão firmes quanto foram os irmãos da igreja em Éfeso, e mais ainda os irmãos de Esmirna, né? Eles não foram como estes. A igreja de Tiatira estava ali enfrentando essas situações contrárias. Quando ela foi fundada, nós não sabemos. Lídia, a vendedora de púrpura, a quem Paulo encontrou na cidade de Filipos, era natural de Tiatira. Você pode confirmar isso lá em Atos 16:14. Teria sido ela uma das pessoas que Deus usou para plantar a igreja em Tiatira? Bem provável, né? Ela bem provavelmente foi um instrumento que Deus usou ali, né? Para dar suporte aos apóstolos, né? Na pregação do Evangelho, né? Essa região toda foi visitada por Paulo várias vezes, então possivelmente fruto do trabalho de Paulo. E Lídia com certeza foi uma grande auxiliadora nesse trabalho, né? Mas vamos lá. Então vamos ao versículo 18, desculpa, o primeiro versículo que veremos aí é o versículo 18, trazendo para nós aí o destinatário e a autoapresentação de Cristo. Cristo, ao pastor da igreja, aquele que era chamado de anjo, né? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Então Jesus ordena a João que escreva essa carta ao pastor da igreja, né? O anjo aí nós já sabemos, esse anjo era uma forma de tratar o pastor da igreja, né? Ele era o mensageiro de Deus. O anjo, a palavra angelos no grego significa mensageiro. Então o pastor era o mensageiro de Deus para a igreja. E a mensagem que ele tinha que trazer era a mensagem dos apóstolos, né? A mensagem que os apóstolos haviam trazido a eles, né? Porque a nossa fé é embasada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, conforme nós vemos lá em Efésios 2:20. Bem, então João escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, né? Temos aqui a autoapresentação do Senhor Jesus, né? Ele se declara Filho de Deus, né? Mostrando assim a sua divindade, especialmente aos judeus de Tiatira, né? Haviam judeus ali em Tiatira, uma comunidade judaica ali em Tiatira, naquela região. Então, a expressão Filho de Deus é uma expressão tipicamente judaica, e por isso mesmo apontando para a divindade de Jesus, né? Por isso Jesus então está mandando essa mensagem para os judeus ali de Tiatira também. É fato que nesta carta não existe nenhuma menção aos judeus, porém essa expressão Filho de Deus é tipicamente judaica. Além disso, Cristo está contrastando-se com o paganismo que afirmava que César e Apolo
eram filhos de Deus, dos deuses, né? Então o imperador, ele se considerava divino, filho dos deuses. Apolo, na mitologia grega, era também o filho de um dos deuses. Então, e eram esses que eram adorados ali em Tiatira. E aí Jesus então se apresenta dizendo: eu sou o filho de Deus, do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Vocês estão adorando ídolos falsos, deuses falsos, ídolos inventados pela cabeça de vocês. Eu sou o filho de Deus, né? E ele continua dizendo, né? Ele tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, né? Indicando assim a sua santidade e juízo santo. Com os seus olhos, né? Olhos de fogo, ele limpa e purifica os corações de toda a impureza. Nós vamos ver que essa expressão, olhos como de fogo, né? Ela se torna mais clara para nós mais à frente, quando Jesus vai dizer que ele é aquele que sonda mentes, conhece mentes e corações, lá no versículo 23. É o mesmo significado aí, os olhos de fogo, né, do Senhor Jesus. Não quer dizer que Jesus tenha olhos soltando labaredas de fogo, não é isso. Não entenda isso literalmente, entenda a figura de linguagem por trás disso. Quer dizer o quê? Assim como o fogo purifica as impurezas, tira as impurezas do ouro, da prata, da mesma forma, o olhar penetrante de Cristo Jesus, que conhece o mais profundo do nosso íntimo, ele expurga, purifica o nosso interior. O olhar de Cristo, né? O olhar penetrante do Senhor Jesus, aquele que vê todas as coisas. Essa é a ideia aqui. E os seus pés como bronze polido, mostrando que o seu juízo sobre os seus inimigos era definitivo e destrutivo, né? Uma vez que o bronze na Bíblia sempre é símbolo de juízo, né? Você pode ver todas as vezes que se vai falar, ou várias vezes que se vai falar sobre o juízo de Deus, sempre se usa a figura do bronze, mas no sentido figurado, é claro, relacionando assim então o bronze ao juízo. Então aqui Jesus estava dizendo o seguinte: eu sou aquele que vê o que está no coração de cada um e dá um veredito, um julgamento, um juízo justo. Nós vamos ver isso lá no versículo 23. Nós vamos voltar a esse assunto aqui. Então, por enquanto, guarde isso. A semelhança da descrição de Jesus aqui neste texto com a de Apocalipse 1, 14 e 15 é significativa. Quando João viu Cristo glorificado, ele tinha olhos como fogo, como chamas de fogo, os pés como bronze polido. Novamente, agora João ouve o Senhor Jesus confirmando: João, aquele que você viu lá no capítulo 1 sou eu. E é sobre mim que você tem que dizer às pessoas. O Evangelho é o Senhor Jesus. Anunciar o Evangelho é falar de Jesus. O Evangelho não é apenas uma mensagem. O Evangelho é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Vamos lá. Alguma dúvida sobre o versículo 18? Podemos ir em frente? Então vai lá, versículo 19, o elogio. Como sempre ele faz, nas cartas, aqui nós encontramos um elogio. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Que elogio, né? A gente vive correndo atrás de elogios, a gente gosta de receber elogios, né? Mas, irmão, não faça isso não corra atrás dos elogios dos homens, não. Quem fazia isso eram os fariseus, e Jesus disse, eles já receberam a recompensa deles. Se você busca o aplauso dos homens, é só isso que você vai ter. O que a gente tem que buscar é a aprovação do Senhor Jesus. Olha o que o Senhor Jesus diz dessa igreja, desses irmãos. Eu conheço as tuas obras, Há pelo menos outras 4 igrejas, ele dissera que conhecia as obras delas, A igreja de Éfeso, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia nós não vimos ainda, e nem Sardes, nós veremos mais à frente. E Filadélfia também.
Nós veremos aí no decorrer das semanas. Aqui temos também um elogio que o Senhor Jesus faz àqueles crentes. Ele diz que conhecia, né, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras, últimas obras mais numerosas que as primeiras. Indicando assim que a igreja de Tiatira era uma igreja que crescera no compromisso cristão e se preocupava em continuar crescendo. Né? Nós não podemos negar isso. Essa igreja buscava crescer. Só que, buscando crescer, ela se descuidou, nós veremos daqui a pouco, ela se descuidou de corrigir o pecado dentro dela. Nenhum crescimento. Você pode fazer muitas obras, você pode fazer muitas coisas, Cristo não se esquecerá de nenhuma delas. Nós podemos fazer muitas coisas, mas se nós não formos zelosos em combater o pecado dentro da igreja, nós seremos repreendidos pelo Senhor Jesus. E tão forte deve ser o nosso desejo de sermos aprovados por Ele, da mesma forma que deve ser o nosso temor de sermos repreendidos pelo Senhor Jesus. E Cristo destacou esse crescimento constante que apontava para Tiatira como uma igreja que cuidava dos seus necessitados, né, o amor, as boas obras aí, né, todo esse trabalho que ela realizava e que demonstrava grande confiança em Deus. Então essas duas verdades aqui Cristo destaca, essas duas qualidades Ele destaca na igreja de Tiatira, uma igreja operosa e uma igreja confiante em Deus. Não obstante tanto crescimento, ela havia se descuidado com a disciplina, e por isso mesmo agora nós vemos a repreensão, versículos 20 a 23. No versículo 20, podemos ir para o versículo 20, alguma dúvida sobre o 19? Podemos ir para o 20? Então, no versículo 20, o Senhor Jesus traz a repreensão. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Cristo muda de louvor para repreensão. A palavra dele agora já não é mais uma palavra de louvor, uma palavra de aprovação, mas uma palavra de repreensão. Aquela operosa igreja tolerava com certa naturalidade uma mulher chamada Jezabel, né? Esta se intitulava profetiza. Nós sabemos que houveram várias mulheres nos tempos do Novo Testamento, ou no Antigo Testamento também, que foram profetisas, né? Que exerceram esse ofício de profetisa, né? No meio do povo de Deus. Eram exceções, era justamente quando os homens deixavam de fazer o seu papel, exercer o seu papel de liderança, quando os homens demonstravam-se relapsos na liderança, uma ou outra mulher se levantava e fazia o serviço. Era algo extraordinário, algo extra, não algo corriqueiro, né? Por quê? Porque a liderança sempre coube ao homem. O homem era o cabeça do lar. É uma das únicas coisas que Cristo não mexeu, né? Aliás, tudo que Cristo fez quando esteve aqui, Ele cumpriu a lei. E Ele não alterou em momento algum. Ele trouxe a mulher para um lugar de destaque, de dignidade, né? A mulher era vista como apenas um subser, né? Ou um ser de segunda categoria. Não tinha valor quase nenhum na cultura judaica,
Não na cultura bíblica, não na cultura do Antigo Testamento, mas na cultura para os judeus, especialmente ali com o passar dos anos, envolvidos com outras culturas, a mulher não tinha sequer o direito de se expressar, não tinha sequer o direito de ser reconhecida como alguém de valor aos olhos de Deus. Quando você pega o Novo Testamento e vê o Senhor Jesus Cristo, a forma como Ele lida com as mulheres, permitindo que as mulheres o servissem, havia um grupo de mulheres que estavam ali constantemente servindo o Senhor Jesus e os apóstolos. Nós vemos outras mulheres se destacando, né, no Novo Testamento. Nós vemos irmãs, por exemplo, nos dias do nascimento do Senhor Jesus, a profetisa Ana, uma senhora de 84 anos, né, viúva, praticamente a vida toda, essa mulher estava ali profetizando a respeito do Senhor Jesus, não cessava de dar graças ao Senhor, de louvar a Deus pela vinda do Messias. Então assim, nós temos vários casos de mulheres piedosas, usadas por Deus. A mulher sempre teve um olhar especial de Deus sobre ela, não tenha dúvida disso. Tanto que quando você vê Pedro instruindo a igreja, na sua carta, na sua primeira carta, instruindo os homens como eles devem cuidar das suas esposas, tratai-a com dignidade, como a parte mais frágil, né? Conferindo honra, lembrando que você e a sua esposa foram redimidos pelo mesmo sangue na cruz do Calvário, vocês são herdeiros da mesma graça de vida, né? Então não há lugar para feminismo na igreja e nem machismo. Essas duas coisas são abomináveis aos olhos de Deus. São distorções. Mas uma coisa nós não podemos mudar. O homem é o cabeça do lar. A igreja de Cristo, ela é liderada por homens ordenados para esse mistério, para esse ofício, né? Ah, pastor, mas eu conheço muitas mulheres que são muito mais competentes do que... Não é questão de competência, irmãos. Eu conheço pastores que são muito mais competentes do que eu daria o meu lugar para eles com tranquilidade. Não, por favor, cuide dessa igreja, porque vai cuidar melhor do que eu. Não é questão de competência, é questão de princípio divino, é o que Deus estipulou. E hoje a gente vê essa sociedade tão bagunçada do jeito que está, justamente por isso, porque todos os princípios de autoridade estão sendo quebrados, ou pelo povo desrespeitando as autoridades, ou as próprias autoridades não se dando ao respeito, né? Essa mulher aqui, essa tal Jezabel, ela se dizia profetisa, né? É importante a gente destacar aí que na igreja de Éfeso, tinha os que se declaravam apóstolos e não eram de fato, né? Olha lá no capítulo 2, versículo 2, né? Os que se dizem apóstolos e não são. Então esse negócio de dizer que eu estou aqui em nome de Deus, eu estou aqui falando em nome de Deus, eu sou o ungido do Senhor, é fácil dizer isso. Qualquer doido, qualquer maluco pode levantar e dizer isso aí. A questão foi você que se declarou ou foi a igreja que te reconheceu? O reconhecimento da igreja é fundamental para que um irmão seja ordenado ao oficialato na igreja, né? No caso aqui, o ofício de profecias já se findou. Não temos mais necessidade de profetisas e profetas, né? Hoje. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Então, se um sujeito se levanta dizendo, eu tenho dom de visões e não sei o quê, a gente vai responder o que para essa pessoa? Olha, as suas visões, se elas são verdadeiras, elas são desnecessárias, porque nós já temos a Bíblia. A Bíblia já diz tudo isso que você está dizendo.
Se elas são diferentes do que a Bíblia está dizendo, elas são mentirosas. Então, como é que se lidava com falso profeta nos tempos antigos? Era na pedrada. Eram mortos. Não se pode levantar outro fundamento além da palavra de Deus. Essa mulher se dizia, assim como aqueles apóstolos lá de Éfeso se diziam apóstolos, mas não eram, ela se dizia profetisa. O ofício de apóstolo e profeta, para terem credibilidade, deveria ser comunicado por meio do comissionamento direto de Deus à pessoa. Os falsos mestres e profetas sempre usurparão essa autoridade. Hoje em dia é uma febre, o sujeito se intitular apóstolo. A igreja dele começa a crescer, e aí começa a crescer também a vaidade dele, lembrando que a igreja é dele mesmo, ele é o dono da igreja, e aí ele se intitula apóstolo fulano de tal. Se você perguntar para ele qual livro do Novo Testamento você escreveu, ele vai dizer, não, óbvio, não escrevi nenhum, então você não é apóstolo. Não, mas é que a palavra apóstolo no grego significa enviado, eu sou o enviado de Deus e não sei o que tal. Então por que você não chega dizendo assim, eu sou um servo de Deus aqui, um pastor, vim trazer a palavra de Deus, eu sou o anjo da igreja, é bonito, Mas o ofício apostólico, ele morreu, ele acabou, ele se encerrou com a morte do último apóstolo, que foi João. O último apóstolo a morrer foi o apóstolo João. Depois de João para cá não temos mais apóstolos. Já expliquei isso para vocês em outras ocasiões, Agora o governo da igreja está na mão dos presbíteros. O próprio João, nas suas 2 últimas cartas, ele já se intitula não o apóstolo, mas o presbítero. Pedro, o apóstolo Pedro, escrevendo aos presbíteros, ele diz assim: rogo aos presbíteros como eu. E aí ele passa a dar vários conselhos aos presbíteros. Só que nós presbíteros não temos dom de revelação. Nós presbíteros não temos dom nem dom e nem autorização para acrescentar algo à palavra de Deus. Nós somos cessacionistas, ou seja, os dons se encerraram. Agora, dizer que eu sou cessacionista não quer dizer que eu não creio que Deus não faça mais milagres. Deus faz milagres, mas não na mesma intensidade, com o mesmo propósito que ele fez nos dias dos apóstolos. O pastor John MacArthur Jr., ele destaca, falando sobre essa questão dos dons e tudo mais, ele destaca que existem na Bíblia 3 momentos de intensos milagres, 3 ondas de intensos milagres registrados nas Escrituras. O primeiro aconteceu com Moisés e Josué, por ocasião do êxodo e da posse da terra prometida. O segundo momento, séculos depois, foi com Elias e Eliseu. Quando o reino estava dividido, Deus levanta Elias, depois Eliseu, com porção dobrada do Espírito de Eliseu, e ali nessa época, muitos milagres. E depois nós só teremos, nos dias do Senhor Jesus e dos apóstolos, esse período de intenso, de muitos milagres. E por que isso? Porque cada um desses momentos trouxe consigo uma etapa da revelação das Escrituras. Moisés e Josué, nós temos ali os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco e Josué, começando a Josué. Depois, o período dos livros históricos, nós temos o Elias e Eliseu, que é a época dos profetas.
A maioria dos profetas do Novo Testamento são ali contemporâneos de Eliseu e Elias. E depois nós temos o Novo Testamento na pessoa de Jesus e dos apóstolos. A revelação do Novo Testamento na pessoa de Jesus e dos apóstolos. Então qualquer um que se levante hoje em dia dizendo: eu sou o grande profeta que Deus ia enviar agora nos nossos dias, você pode rir da cara dele. E não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Porque se ele não estiver empunhando a palavra de Deus e expondo a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, ele é um falso profeta. Pastor, mas eu conheço o apóstolo fulano de tal, é um homem tão piedoso, com tão boas intenções. Bem, não sei, parece. Eu não conheço o coração dele, eu não sei quais são as intenções. Mas desobediência revestida de piedade é tão abominável para Deus quanto a desobediência escancarada. Então tomemos cuidado com isso, irmãos. Ah, pastor, mas eu conheço a irmã fulano de tal, quando ela ora, Deus revela as coisas para ela. Irmão, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Deixa de ser preguiçoso. Ô pastor, mas o senhor está sendo incrédulo. Não, eu creio no que está aqui. Eu creio no que está aqui, na palavra. Eu não creio no que os homens estão dizendo e inventando da cabeça deles, por melhor que seja a intenção deles. Eu não vou atrás disso. Haverá um momento na história ainda de intensos sinais e prodígios, mas não tem nada a ver com a revelação das Escrituras, porque as Escrituras já estão reveladas. O que precisamos saber já está aqui. Esse momento de intensos sinais e prodígios que haverão de acontecer estão relacionados à vinda do anticristo. O tempo nosso agora, irmãos, não é de correr atrás de milagres, não é de correr atrás de sinais e de coisas impressionantes. O tempo nosso agora é de voltar o nosso olhar para a palavra de Deus, estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para não sermos enganados quando o anticristo se manifestar. Vamos em frente. Essa mulher, Jezabel, ela, além de se declarar profetisa, não somente isso, mas ela também ensinava, né? Vou ler de novo aqui o versículo. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Você está tolerando essa mulher se declarando profetisa e ela não é? Você está dando ouvidos para essa mulher? Vocês estão dando ouvidos para os ensinamentos perniciosos dessa mulher, com os quais ela está seduzindo os meus filhos, os meus servos, a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, né? A ação perniciosa dessa falsa profetisa consistia em ensinamento herético que levava a uma vida promíscua. Por que nós devemos tomar cuidado com a sã doutrina? Como disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Os maus ensinos ou os ensinos perniciosos corrompem o bom comportamento, o bom costume das pessoas. Falsas doutrinas, ainda que a pessoa chegue aqui à frente e não diga nada explicitamente em tom sexual que seja,
Mas se ela estiver ensinando, se a pessoa estiver ensinando algo que a Bíblia não está dizendo, que a Bíblia não ensina, vai levar as pessoas a um comportamento pernicioso, a um comportamento promíscuo. A sã doutrina, ela é vital para uma vida de santidade. Por isso que é impossível, irmãos, eu não consigo conceber igrejas que fazem reuniões onde a palavra de Deus não tem o foco, onde a palavra de Deus não é o foco da reunião, não é o ponto central, o momento mais importante. Eu não consigo entender igrejas fazendo sociais, né? Reuniões sociais. É legal fazer isso, não é nada errado a gente fazer um churrasco, como já fizemos aqui. Faz um churrasco, aliás, está na hora de fazer outro, né? Fazer um churrasco, juntar as coisas, as panelas e comer junto, fazer um passeio junto. Não tem nada de errado nisso, isso é saudável, é salutar. Mas é impressionante, se você fala, vamos fazer uma pizzada aqui na igreja, você enche a igreja. Vamos fazer uma reunião de oração, vem meia dúzia. Vamos fazer um jantar especial, brota gente da terra, brota gente de qualquer lugar. Vamos fazer um estudo bíblico aqui? Pode ver, é sempre esse número que está aqui. Graças a Deus por vocês. Mas é triste a gente ver isso acontecer, né? Quem não se alimenta da palavra de Deus não suportará o dia mau. Quem não estiver alimentado com a palavra de Deus, com a sã doutrina, vai sucumbir diante de tentações. Observe que essa mulher aqui, ela seduzia. Mas entenda que a sedução não é algo externo apenas. Tiago vai dizer que a sedução, ela trabalha com a cobiça que está no nosso coração. Satanás nunca vai tentar você com algo que você não quer. Você já viu Satanás alguma vez tentar você a ler a Bíblia? Quantas vezes Satanás tentou você a orar? Quantas vezes Satanás tentou você a visitar um irmão enfermo? Quantas vezes? E muitas vezes a gente não quer fazer isso, né? Não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer visitar um irmão enfermo. Mas quando você diz assim, hoje eu vou ler a Bíblia, né? Eu vou tirar um momento para ler a Bíblia, começam as tentações, as coisas tentando seduzir você, para afastar você da presença de Deus, né? Voltando aqui para falar dessa mulher, dessa Jezabel aqui. Talvez o nome Jezabel aqui seja em alusão, apenas uma alusão, à perversa rainha Jezabel, esposa de Acabe, a qual levou não só o seu esposo, mas todo o reino do norte, em Israel, a cair em terrível idolatria. Você pode ver isso lá no livro de 1 Reis, no capítulo 16 em diante. Ali você tem a história dessa mulher perversa que se tornou ícone de perversidade, promiscuidade. Era uma mulher nojenta, não tem outra palavra para ela, uma mulher nojenta, essa mulher chamada Jezabel, né? E assim como a sua homônima lá no Antigo Testamento, a rainha Jezabel, a esposa de Acabe, que rei de Israel, incitava essa Jezabel aqui de Apocalipse, incitava os crentes à idolatria nos cultos pagãos, ligados às associações comerciais e à prostituição com as sacerdotisas dos templos pagãos, sob o pretexto de conhecerem o inimigo para poderem vencê-lo. Para isso, deveriam praticar coisas, mesmo que estas fossem escancaradamente pecado. E para camuflarem ou fazerem o pecado não parecer o que realmente é, davam uma aparência de sabedoria ao assunto, chamando-o de coisas profundas de Satanás. Lá no versículo 24, daqui a pouco eu volto nesse texto com vocês, né? A impressão que se dá é que essa Jezabel dizia o que para esses crentes ali?
olha, vocês estão passando apuro porque vocês foram expulsos das associações comerciais, né? Vocês foram expulsos do seu emprego, vocês estão passando necessidade. Entenda uma coisa, vá lá no culto pagão, vá lá e adore o César, adore o Apolo, participe dos banquetes ali, dos sacrifícios consagrados a eles, da carne dos animais consagrados a eles, coma daquelas carnes, e depois tenham ali relações com as prostitutas, ali as sacerdotisas do templo. Como é que você vai saber enfrentar o pecado se você não conhece o pecado? Você precisa se aprofundar nas coisas ocultas de Satanás para poder vencer Satanás. É essa a ideia dela. Irmãos, e a gente está achando que isso não acontece nos nossos dias? Eu já cansei de ouvir crentes dizer o seguinte: eu vou evangelizar lá no ponto de drogas. O cara que teve problema com drogas, eu vou lá evangelizar no ponto de drogas, né? Vou lá pregar o evangelho para eles, porque eu preciso ser luz nas trevas. Ou então o homem que teve problema de adultério na vida e desvio na área sexual, eu vou ali na zona meretrícia da cidade pregar o evangelho para aquelas pobres mulheres. Eu já vi muita gente falar isso, jovem dizendo: não, eu vou na rave, eu vou lá na danceteria. Na minha época era discoteca, né? Agora é rave, né? Eu vou lá na rave, vou dançar e vou pregar o evangelho. Tem igreja aí, aqui em São José dos Campos, teve igreja que fez bloco de carnaval para evangelizar no carnaval. Ainda bem que essa igreja é da cidade, não é de Jesus, né? Meus irmãos, isso é para mim, para que, comparando com o que a Bíblia está dizendo aqui, é a mesma coisa. Eu não preciso provar do pecado para lutar contra o pecado, muito pelo contrário. Se eu já sei que é pecado, eu já tenho que lutar contra ele e pronto. Fugir da impureza. Não é isso que Paulo diz? Não é isso que a Bíblia diz para nós? Fugir da impureza? Lamentável, irmãos, lamentável ver mas isso tudo é um claro exemplo do que a falta da sã doutrina faz. Onde falta Bíblia, onde falta sã doutrina, sobra criatividade humana, sobra perversidade humana, travestida de compromisso com Deus, e não tem nada de compromisso com Deus, a não ser com o Deus do coração deles, mas não com o Deus das Escrituras, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais eles conhecessem o pecado ou as tais coisas profundas de Satanás, mais chances de vencê-los eles teriam, dizia a tal profetisa e os seus seguidores. Olha que absurdo. No versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Veja como o Senhor Jesus ele é magnânimo, como o Senhor Jesus é misericordioso, né? Apesar de tudo isso, ele ainda teve misericórdia e paciência, dando-lhe oportunidade para que ela e os seus adeptos se arrependessem, mas ela se manteve rebelde e contumaz. Por isso mesmo ele vai acrescentar, né? Ele sentencia da seguinte forma: eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Observe que ao mesmo tempo que o Senhor Jesus põe a culpa nessa tal Jezabel, que está incitando o pecado no coração daqueles homens, dos servos dele, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: servos, meus servos, o pecado está no coração de vocês. Essa incitação que essa mulher está fazendo é algo externo, em algo interno, algo que já está no coração de vocês.
E aí ele disse, né? Vai sobrar para todo mundo. Todo mundo vai receber o peso da minha mão. Por quê? Porque não se arrependeram, né? A mesma cama que ela usava para suas prostituições veio a se tornar um instrumento de dor e morte. Porque é isso que o pecado traz para a gente. O pecado traz morte, né? Seus companheiros de adultério também receberam o mesmo castigo de grande tribulação. Quem tolera o pecado colhe seus frutos, e nisso cada um é responsável por si, né? Não adianta você pôr a culpa, pastor, mas eu caí nesse pecado porque eu fui tentado, Satanás me tentou. Sempre a mesma história, né? Eu caí, eu bebi, porque o diabo me tentou, mas o diabo não pegou a garrafa e enfiou na sua boca, você que fez isso. Pastor, eu não consigo segurar minha língua, eu falo mal, vivo falando mal dos outros, eu sei que é pecado, mas é difícil, pastor, eu não consigo. Satanás, ele me tenta nessa área. Não, a língua é de quem? É sua. Você está emprestando ela para o diabo. E cuidado, Pedro, discípulo de Jesus, andando com Jesus, achando que estava dizendo coisas boas para o Senhor Jesus. O que ele ouviu da boca do Senhor Jesus quando ele recriminou o Senhor, quando o Senhor falou que ia para Jerusalém morrer, padecer? Aí ele falou: não, Senhor, de modo algum o Senhor não vai fazer. E começou até a reprovar o Senhor Jesus. O que ele disse, certamente eu não sei, né? Mas eu sei que ele reprovou o Senhor Jesus. Que é isso, Senhor? Que absurdo! O Senhor é o grande rei, vai morrer em Jerusalém, que conversa é essa? Jesus não virou para Pedro e disse: ô Pedro, obrigado, meu irmão, obrigado pela sua consideração, né? Não foi assim que Jesus falou. Ô Pedro, ô irmãozão, ó, chegado, né? Obrigado, né, pelo apoio, mas sabe como é que é, irmão? Não tem como eu fugir. Não foi isso que Jesus falou, não. O que ele falou para Pedro? Arreda, Satanás, tu não tens parte comigo. Um detalhe, Pedro não estava, né, retorcendo a mão, urrando igual esse pessoal faz aí na televisão, né? Mas estava possuído. O inimigo o possuiu, o usou. O mesmo demônio, o mesmo Satanás que falou pela boca de Pedro ali, foi o mesmo que encheu o coração de Judas e o levou a trair Jesus. E detalhe, nenhum dos dois saiu estribuchando e rolando no chão, fazendo aquela voz gutural, né? Urrando, nada disso. Tanto é que quando Judas saiu, todo mundo pensou o quê? Ele vai comprar mais alguma coisa para a ceia. Ninguém desconfiou que o cara estava possesso. Mas quantas vezes nós não somos, crente não pode ser possuído por Satanás. Onde habita o Espírito Santo de Deus não existe esse negócio de crente possesso. Pastor, mas eu vi um presbítero cair possuído pelo Espírito. Mas pode ser presbítero, mas não era crente. Pode ser pastor, mas não era crente. Crente de verdade, nunca. Pode ficar tranquilo, irmão. Se você é crente em Cristo Jesus, nunca Satanás vai possuir você, vai usar você vai deixar você endemoninhado. Isso nunca vai acontecer. Mas se você não tomar cuidado, ele pode usar a sua boca. Ele pode sugerir pensamentos ao seu coração e você pode se enamorar desses pensamentos que se transformarão em pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Satanás é muito astuto na forma como ele usa até os crentes. Tome cuidado. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, né? Lá no versículo 23. No texto grego aparece a palavra aquele que sonda os rins e os corações. Há uma diferença muito grande entre mente e rim, né, gente? Uma diferença muito grande, né? Mas o que quer dizer isso, né?
Aqui está simplesmente mostrando o que se chama de um idiomatismo, né? Uma característica do idioma hebraico, que considerava os rins e o coração da pessoa como o mais íntimo do ser humano, a coisa mais secreta do ser humano, né? Se um rapaz fosse declarar o seu amor pela sua esposa, ele não ia falar assim, eu te amo com todo o meu coração, ele ia fazer, eu te amo com todas as minhas tripas, com as minhas entranhas, com o meu fígado. Eu sei que é meio nojento, né? O coração fica mais bonitinho, né? Porque a gente, na nossa cultura, fez o desenhinho do coração, vermelhinho, né? Com flechinha e tal. Desenhar um fígado, fica esquisito, né? Mas é órgão interno do mesmo jeito. Aliás, quando a Bíblia, aqui, rins e coração, ou mente e coração, é justamente isso. Deus, Jesus, nos conhece plenamente, ao que há de mais secreto. Coisas que de mim você não sabe, Jesus sabe. Coisas que de mim nem mesmo eu sei, Jesus sabe. Por isso que o salmista ora a Deus dizendo, sonda-me, ó Deus, né? Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou então, como Davi disse, né? Sonda-me, ele pede a Deus para sondá-lo, né? Para ver se há nele algum pensamento, alguma coisa que ele nem mesmo se lembrava, né? E absolve-me das minhas falhas, até das que me são ocultas, ou seja, aquelas que eu nem atinei para elas. Mas o Senhor sabe que eu cometi aquele pecado, né? Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É Deus quem está perguntando. Quem o conhecerá? Deus falando do nosso coração, ele faz essa pergunta. Quem o conhecerá? No versículo 10 ele continua. Eu, o Senhor, provo os pensamentos, para dar a cada um conforme as suas obras. Deus conhece os nossos pensamentos, e Jesus aqui está dizendo, eu sou esse Deus. Novamente ele reafirmando a sua divindade. Eu não sei como que Testemunho de Jeová lê esse texto e ainda tem a cara de pau de dizer que Jesus Cristo não é Deus. Ou as Testemunhas de Jeová estão certas, ou Jesus está certo. Ou as Testemunhas de Jeová estão certas em dizer que Jesus não é Deus, ou Jesus Cristo é um louco por dizer que Ele é Deus. Porque qualquer um pode dizer, né? Qualquer um pode se sair por aí dizendo, eu sou Deus. A Jezabel que não dizia que ela era profetisa, tem muita gente que pode dizer, eu sou Deus. Não tem aquele maluco lá no sul do país chamado Henri Cristo, né? É um idiota de mão cheia. E mais idiota ainda quem segue aquele cara. Mas ele não se diz o Jesus Cristo? Mas como disse C.S. Lewis, um homem, um ser humano, dizer-se Deus, ele tem tanta credibilidade quanto ele dizer, eu sou um ovo cozido. Eu dizendo que eu sou Deus, ou eu dizer eu sou um ovo cozido, você vai rir do mesmo jeito, você vai dizer assim, esse cara é louco, e é mesmo. Agora Jesus Cristo é louco? Não, Ele é Deus. Por tudo que Ele fez e mostrou e faz, Ele é Deus e nada menos. Né? Vamos em frente. Mas Jesus disse, eu matarei os filhos, seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Né? E ele também diz, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Observe aqui, voltando lá para os olhos de fogo, lá no versículo 19, né? Não, no versículo 18. Agora aqui no versículo 23. Se há um olhar do qual ninguém escapa, é o olhar de Jesus. Para eu fazer um julgamento a respeito de qualquer coisa, eu preciso ouvir as pessoas dizerem, eu preciso de fatos. Né? Para eu julgar
um irmão que cometeu algum pecado, para eu fazer o julgamento como pastor, junto com os presbíteros, para levar esse irmão à disciplina, eu preciso ouvir esse irmão, eu preciso ouvir outras pessoas, eu preciso saber, especialmente daquele irmão, o porquê que ele fez aquilo, porque eu não posso conhecer as intenções de um coração, a menos que essas intenções sejam reveladas a mim. Mas se a pessoa ocultar de mim as suas motivações, o meu julgamento vai ser comprometido. Certamente eu não darei um julgamento justo. Jesus não precisa que você diga para ele o que você fez. Jesus não precisa que você conte para ele o que você fez, ou confesse para ele o que você fez. Ele sabe o que você fez. Quando ninguém mais sabe do que você fez hoje escondido, ele sabe. Ele sabe. Os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Por isso que é loucura da nossa parte a gente querer esconder as coisas, porque um dia Deus as trará à tona. Agora veja bem, há pouco eu falei que Jesus não precisa que eu confesse para ele saber. Veja bem, ele não precisa que eu confesse para que ele tome conhecimento do que eu fiz. Não, ele não precisa, ele conhece. Mas então por que eu preciso confessar meu pecado a Deus? Para você ver o que você é de fato. Quando você começa a dar nome aos seus pecados, você fala: meu Deus, mas eu fiz isso, se eu fiz isso, então eu sou isso. Deus, hoje eu menti para minha esposa. Se eu mentir, eu sou o quê? Mentiroso. Me xinga de mentiroso para você ver o que eu faço. Eu viro um bicho. Mas quem me mostra que eu sou mentiroso é o Espírito Santo. E aí? Adianta dar chilique na presença dele? Por isso que ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. E obra aqui não é só o que é visível, obra aqui é o que está no coração, é aquilo que o coração produz. Por isso que eu tenho que confessar meu pecado a Cristo, pedir o perdão dele, para que aquele pecado seja eliminado de vez da minha vida, e eu me veja o tempo todo revestido com a justiça de Jesus. Encerrando, vemos aí agora a correção. Encerrando não tem mais ainda um pouco. A correção, versículo 24 e 25. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando de uma parte da igreja de Tiatira que não havia caído no pecado, não havia sucumbido ao pecado, à tentação da Jezabel. E ele fala, vocês que não se entregaram a conhecer as coisas profundas, vocês não caíram nessa conversa de conhecer os pensamentos profundos de Satanás. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Jesus fala: outra carga não jogarei sobre vós. O crente deve fugir de quaisquer ensinamentos que estejam em conflito com a palavra de Deus, ainda que esses ensinamentos sejam apresentados como coisas profundas, filosofia de alto nível. O crente deve buscar sim as coisas profundas de Deus, lá em 1 Coríntios 2,10. Eu fico impressionado, irmãos, quando eu vejo nossos dias, como que os crentes têm facilidade de trocar a Bíblia por ensinamentos e filosofias que se apresentam como a última novidade do momento. Como os crentes têm facilidade de trocar a Bíblia por psicologia.
Como os crentes têm facilidade de trocar a Bíblia por terapias. É triste isso. O ímpio fazer isso aí está fazendo o que é normal, é natural para ele fazer isso. Mas um crente trocar a palavra de Deus por psicologia, você deixar de educar os seus filhos pelos princípios da palavra de Deus para educá-los segundo ao novo guru da pedagogia moderna. Já tem uma piadinha rodando na internet aí, né? Você tem a figura do Paulo Freire e das sandálias havaianas. E a pergunta, né? Qual dos dois contribuiu mais pela educação dos nossos filhos? Com certeza as sandálias havaianas. Paulo Freire fez uma desgraça, uma devassa, com aquela cara dele de Papai Noel, de vovozinho, legalzinho, com a tal pedagogia do oprimido dele, devastou uma geração de jovens. Por isso está tudo estragado desse jeito aí. O que me dá tristeza ainda é ver crente defendendo essa desgraça ainda. Mas fazer o quê? Vamos em frente, né? O Senhor Jesus diz assim: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservais o que tendes até que eu venha, né? Aqui exatamente o Senhor Jesus se referia a quê? Aqui, né? Ao que ele se referia? O decreto apostólico formulado pelo Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, 28 e 29, estipulava aos cristãos gentios 4 coisas: absterem-se das coisas, absterem-se do alimento sacrificado aos ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados, 3, e da imoralidade sexual. Estava lá aquela disputa, né? E aí, crente gentio que se converte ao evangelho, ele tem que passar por todos os rituais do judaísmo, ele tem que passar pela circuncisão e tudo mais e tal. Aí os apóstolos, não, isso é coisa de judeu, isso não é coisa de gentio. A circuncisão dos judeus foi substituída pelo batismo. Não há necessidade de circuncisão, não há necessidade disso. Aí eles chegaram à seguinte conclusão: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo maior do que estas coisas. E aí eles falam essas 4 decisões ali: abster-se do alimento sacrificados aos ídolos, do sangue dos animais sufocados, da carne de animais, do sangue e da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. E é isso que vale para nós hoje. Então, sabe aquele chouriço que você gosta de comer? Coma não, irmão. Você está desobedecendo a palavra de Deus. Mas é tão gostoso, pastor. Para e pensa. Tudo que tem de impureza está no sangue do bicho. Quando você está doente, qual é o primeiro exame que o médico pede para você fazer? Exame de sangue. Não é? Mas não só isso. O sangue, nós sabemos, ele simboliza a vida do animal, né? Então nós temos que ter respeito pela vida, ainda que seja de um animal, nós temos que ter respeito pela vida, né? Da carne sacrificadas aos ídolos. Então, mas eu arrematei essa leitoa na quermesse ali de São João. Irmão, o que você estava fazendo lá? Mas se alguém arrematou e ganhou a leitoa e trouxe para você, não pergunta de onde veio, não. Agora, se a pessoa falar, eu ganhei lá na quermesse, eu estou trazendo para você, você fala, não, muito obrigado. Mas eu vou perder um amigo e vou perder a leitoa também, né? Paciência. Honre a Cristo acima de tudo, isso é o que importa, né? Pelo menos 2 desses pecados são encontrados aqui em Tiatira, né? Eles participavam dos banquetes consagrados aos ídolos e das relações sexuais ilícitas ali. Por certo, os crentes da igreja de Tiatira observavam o decreto apostólico por completo, e por isso o Senhor não lhes imporia outra carga além dessa. Ele está falando aqui com a parte fiel da igreja, né? A parte fiel de Tiatira. Cristo falou, olha,
Continuem como vocês estão, eu não vou impor mais nada sobre vocês, não vou colocar mais peso algum sobre vocês, porque o que vocês já estão fazendo já é o que deve ser feito. Mas não entrem na conversa daqueles, né? Cuidado. E aí ele faz uma dupla promessa, versículo 26 a 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Versículo 26 e 27. Né? Para ser um vencedor é preciso observar a regra. E qual é a regra? Guardar até o fim as minhas obras, ou seja, as obras de Jesus. Né? Não é guardar as coisas do meu jeito, não é servir a Jesus do meu jeito. Há essa conversinha fiada aí, né, por aí, né? Eu sirvo a Deus do meu jeito. Cada um serve a Deus do seu jeito. O seu jeito de servir a Deus não é o que Deus quer. O meu jeito também não é. O jeito de servir a Deus já está na palavra, já está revelado na palavra. Ou nós servirmos a Deus do jeito que Ele se revelou a nós e do jeito que Ele requer de nós, ou então nós não o serviremos. Porque servir a Deus do nosso jeito nos faz lembrar aí, por exemplo, Davi, quando trazia a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, e inventou de fazer uma carroça nova, com 2 bois novos, e aquela coisa toda tal, achando que estava abafando. Uzá, quando viu a Arca da Aliança caindo no chão, porque a vaca tropeçou, quis inovar. Eu vou segurar a arca, porque ela não pode tocar o chão, porque a arca é santa. Mas a mão dele é mais santa do que a terra? Não. Foi fulminado, morreu, fulminado por Deus. Não é o jeito de servir a Deus, o meu jeito, não é o jeito que eu quero, não. É o jeito dele que tem que ser feito. Guarde as minhas obras, não é as obras, não é as suas, não é as obras de Jesus. A salvação não é pelas obras, né? Sim, não é pelas minhas obras, mas é pelas obras de Jesus. E eu devo viver pelas boas obras, as quais Cristo preparou de antemão para que eu andasse nelas. E essas boas obras são as obras de Jesus. Se eu não estiver agindo como Jesus quer, eu não estou fazendo as obras de Jesus. E aí ele diz também, né, que isso quer dizer, né, fazer a vontade de Deus revelada em sua palavra, assim como Jesus fez. Essa é a incumbência da igreja de Cristo. Assim como na carta à igreja em Pérgamo, e só nessas duas, Cristo fez uma promessa dupla, né? Aqui também nós vemos essa promessa dupla, né? Ele fala do vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e o cetro, e com cetro de ferro regerá e as reduzirá a pedaços. Né? A outra parte da promessa nós vamos ver daqui a pouco. Então a primeira parte é essa: a autoridade sobre as nações e a regência com cetro de ferro. Né? São literalmente uma citação do Salmo 2, versículo 8 e 9, e devem ser entendidas dentro desse contexto. Referem-se à vitória de Cristo e seus seguidores, que se recusaram a participar dos cultos pagãos, mesmo sofrendo toda a sorte de retaliação dos inimigos. Assim, no fim, aqueles que agora estão empobrecidos e desfavorecidos de autoridade serão os que governarão as nações. Irmão, não importa se nós não temos hoje prestígio, se não temos hoje recursos, isso não importa. O que importa é permanecermos fiéis ao lado de Cristo. Porque na glória eterna nós teremos tudo em Jesus. E eu fico preocupado quando eu vejo muitos pregadores do Evangelho ensinando e incentivando os crentes a amarem mais as riquezas materiais do que as riquezas celestiais. Hoje em dia, em muitas igrejas, a ganância foi santificada. O pecado de ganância se tornou prosperidade.
Sob o título de prosperidade, a ganância não é mais vista como pecado, mas sim como um coração que é destemido, um coração que é empreendedor, né? E quer crescer na vida. O nome disso é ganância, isso é pecado. E a ganância é idolatria. A avareza é idolatria, né? Assim também, como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Essa é a outra parte da promessa. Jesus promete lhe dar a estrela da manhã, né? A promessa que o Senhor Jesus faz aqui é dupla, pois além de prometer a autoridade e governo sobre as nações, também promete dar-lhes a estrela da manhã, a saber, Ele próprio, né? Jesus é a estrela da manhã. Ele usa esse termo mais uma vez no Apocalipse, referindo-se a si mesmo. Você pode ver lá no Apocalipse 22, 16, onde ele fala: eu sou a brilhante estrela da manhã, né? Então, o nosso galardão é o próprio Senhor Jesus. A vida eterna para nós é o próprio Senhor Jesus. Tem tesouro maior que esse, meus irmãos? Tem riqueza maior que essa? Por isso que Jesus falou: quem não estiver disposto a abandonar tudo para me seguir não é digno de mim. Porque Jesus é a pérola de grande valor. Lembra lá da parábola da pérola de grande valor? O sujeito encontrou uma pérola de grande valor lá no campo. Ele foi, vendeu tudo que tinha, arrumou o dinheiro, foi lá e comprou o campo. Ele não podia comprar a pérola, que a pérola era muito valiosa, era de grande valor. Mas ele foi e comprou o campo, né? Comprou o campo, e com o campo a pérola. Quando você recebe o Evangelho, você não está recebendo só o campo, você está recebendo a pérola junto com o campo. Você está recebendo Jesus, porque o Evangelho é Jesus, né? E ele vai dizer, né, eu sou a brilhante estrela da manhã. Há uma conexão sutil entre a referência ao Salmo. Problema aqui. Há uma conexão sutil aí entre a referência do Salmo 2, 8 e 9 e a alusão a Números 24, 17, onde Balaão, lembra lá do profeta Balaão, ele profetizou o seguinte: uma estrela sairá de Jacó, um cetro surgirá de Israel. Balaão ali estava profetizando a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo, né? O símbolo do cetro conduziu ao da estrela, pois ambos são símbolos da realeza que o crente partilha. Os santos governam com Cristo e brilham com fulgor como estrelas matutinas, né? Quem disse isso é Simon Kistemaker. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? A mesma fórmula familiar com que ele encerrou as cartas anteriores, ele faz aqui também, né? É uma mensagem do Filho de Deus e do Espírito Santo à igreja. E assim, é assim que a igreja de Cristo consegue vencer o engano dos ensinamentos destrutivos de Satanás, os ensinamentos dele tido como profundas coisas, né? Então aí nós temos as seguintes aplicações para nós. As seguintes verdades sintetizam essa carta de Tiatira. Primeiro, a igreja de Cristo sempre será alvo de falsos mestres. Somente conhecendo a palavra de Deus e desfrutando e frutificando em santidade é que ela poderá vencê-los, né, os falsos mestres. É somente por meio de uma vida de santidade. 2, tolerar falsos crentes e falsos mestres não é um ato de amor, mas de conivência com o pecado. Os tolerantes serão contados com os promíscuos e transgressores no dia do juízo. Ah, pastor, mas a gente tem que ter paciência, né, com a pessoa. O irmãozinho é novo na fé, ou não, ele é um irmão querido, há tantos anos está conosco, né? Quem que não erra, né? Quem que não fala coisa errada de vez em quando, né?
Irmãos, não é assim não. Não é atacar a pessoa, mas atacar o pecado. Nós temos que atacar o pecado. Se a pessoa que trouxe o pecado não se submeter à disciplina, está dando evidências claras de que não é um convertido, de que não é um membro do corpo de Cristo. Aí é outra história. Mas a igreja não pode deixar de aplicar a disciplina para o bem da pessoa, caso ela seja de fato um servo de Deus, e para o bem da igreja, para que a igreja toda cresça na graça de Cristo Jesus, né? Barulho chato que é esse aqui. Terceira aplicação: a salvação é pelas obras de Cristo. Se as nossas obras não forem as de Cristo, estamos apoiando a nossa fé em nós mesmos. Este é um pecado tão terrível, pois despreza o sacrifício de Cristo. 4. Devemos buscar viver o Evangelho de Cristo da forma como ele nos é apresentado. Quaisquer outras cargas que acrescentarmos a ele será legalismo, e isso é tão pernicioso quanto a promiscuidade de Jezabel. 5. Quem não se submete ao senhorio de Cristo hoje não deve alimentar nenhuma esperança de reinar com ele na eternidade. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Que Deus assim aplique ao nosso coração essas verdades, e que guiemos a nossa vida pela palavra de Deus, para que falsos ensinos, falsos profetas não ganhem espaço e muito menos a nossa atenção. Que Deus assim nos abençoe para a glória dele. Amém.